Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Meu nome é Kazu, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. Estamos começando o nosso segundo episódio da nossa série que é chamado Arquipapo Técnico. E hoje com uma parceria de peso aí, que é com a Tigre Metais. E para conversar com a gente, aqui a gente está com o Magno Moreira. Olá Magno, tudo bem? Olá pessoal, tudo jóia? Como vão? E também estamos aqui com o Wagner Rodrigues. Tudo bem, Wagner? Opa, pessoal, tudo bom? E o assunto de hoje, a gente vai conversar sobre torneiras, chuveiros e acessórios. Então vamos lá. Para quem ainda não sabe, né, a gente começou essa nova série que a gente está chamando de Arquipapo Técnico, e o objetivo dessas conversas é a gente se aprofundar um pouco mais sobre temas específicos, sobre especificação de projeto, né? E a ideia é para melhorar um pouco essas especificações dos projetos de arquitetura. E o papo de hoje, né, como a gente falou na introdução, é falar sobre torneiras, chuveiros e acessórios, e para isso que a gente trouxe dois especialistas aí que trabalham bastante na área e conhecem bastante do assunto. Então, fazendo uma breve introdução aqui, o Magno Moreira, né, que possui graduação em Engenharia Civil em 2014, tem experiência em análise e conversão de projetos hidráulicos, que busca a otimização dos sistemas através de aplicações de soluções que proporcionam praticidade e principalmente redução de custos. Atua como engenheiro de aplicação e executivo da construção civil do Grupo Tigre, trabalhando, né, acompanhando obras de grandes e médias construtoras, principalmente no eixo Rio-São Paulo. E também participa também da capacitação de profissionais hidráulicos em campo. Em 2019, fez parte do comitê técnico do BID, né, que é o Building Installations Performance, projeto desenvolvido sob a tutela da Abstral, que é a Associação Brasileira das Instaladoras. E também o Wagner Rodrigues, né, que possui graduação em Pedagogia e Engenharia de Produção, experiência no controle de qualidade na linha de fabricação de metais e acessórios, e também ministra cursos e palestras sobre metais sanitários, sendo especialista em economia de água. Então, atualmente é engenheiro de aplicação, responsável pela assistência técnica da Tigre Metais. Então, Magno e Wagner, primeiramente, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês. A gente ficou muito feliz com essa parceria aí que a gente começou com a Tigre. E a ideia hoje é a gente entrar nas curiosidades, né, dentro das torneiras e chuveiros e acessórios, metais de maneira geral, para a gente ajudar os arquitetos e profissionais da arquitetura a entender um pouco mais desses produtos que a gente coloca nos nossos projetos, né? Então acho que podemos começar aqui pela primeira pauta aqui, que seria assim, a gente entender quais são os tipos de torneiras disponíveis, né, para os arquitetos especificarem nas cozinhas e banheiros, né? Então, o que seria, né? Acho que a ideia é a gente entender assim, o que é um misturador, monocomando, monobloco, né? Como é que a gente identifica cada uma dessas torneiras? Bom, pessoal, como o Caso já falou, meu nome é Wagner, né? E nessa categoria hoje da Tigre Metais, nós possuímos várias nomenclaturas, né? Como o Cazu bem colocou. Torneiras, monocomando, misturadores. Então eu gosto de especificar, quando a gente vai fazer uma especificação junto com o pessoal de arquiteto, torneira, misturador, monocomando, a gente nada mais fala de que é um acessório, né, que venha dar embelezamento ao teu ambiente. Né? Sim. E por isso, a Tigre Metais ela possui aí um portfólio bem vasto e é uma das empresas que possui o portfólio mais completo no mercado no segmento torneira, misturadores e monocomando. Tá? Uhum. E aí existe vários modelos. Mas, na verdade, a diferença é torneira sistema único, né? Somente água fria. Quando a gente fala em misturador, tá? A gente tem ali, pode ser um misturador de cozinha, ou um misturador de lavatório, ou um misturador de chuveiro, aonde que você vai ter um bicomando, que são comandos independentes, aonde que você vai ter o controle de fluxo de água fria e água quente, e aí você vai precisar de 2 pontos de água. Certo. O monocomando, o próprio nome já diz, né? É comando único do fluxo de água. Então, a praticidade desse produto em relação a um misturador, né, que é denominado bicomando, você tem um comando único para controlar o teu fluxo de água, tanto quente quanto fria. Ou seja, um quarto de volta para a esquerda, um quarto de volta para a direita. No centro, você já tem 50% dessas águas e a praticidade de um quarto de volta para cima e para baixo para fechar. Né? O que você ganha utilizando o monocomando em relação ao misturador, o bicomando?
um controle mais agradável, mais rápido e uma precisão, né, na Sim. utilização do seu produto. E eu gosto de dizer com uma economia de tempo e de água. Por quê? Uhum. Quando você consegue selecionar aquela temperatura de água, aquela vazão de água durante o seu banho, ao fechar o produto, tá? Como ele é um quarto de volta, ao abrir ele novamente, ou seja, durante o uso dele naquele momento ou em qualquer outro momento, você já vai conseguir ter a mesma vazão e temperatura selecionada por você. Uhum. Um conforto em que os misturadores, né, o bicomando, ele não te propicia. Por quê? Como a gente está falando de comandos individuais, ao fechar o produto, você vai novamente ter que procurar aquela sua zona de conforto, tanto de vazão e de temperatura, fazendo com que você tenha um desperdício aí de tempo e de água. Sim, aham. Então, assim, o monocomando, na verdade, ele já está aí no mercado aí desde os anos 2000, tá? Tá. Mas como foi um produto primeiramente pensado e desenvolvido para a parte de hotelaria, e aí as pessoas começaram a se hospedar, começaram a ter um contato e um uso agradável, isso começou a migrar cada vez mais pela utilização dos arquitetos para que sejam utilizados em casas e em empreendimentos. A pessoa foi lá no hotel e falou: "Pô, gostei desse sistema, né, quero botar na minha casa também, né". Exatamente isso. Só gostaria de fazer um ressalto, pessoal, para que todos que, se não trabalham com esse produto, tá, é só meramente ler o manual de instrução, porque existe alguns produtos, alguns monos comandos que possuem as suas derivações de utilização, Uhum. eles necessitam de uma pressão, né, de trabalho, diferente da sua maioria que está no mercado, tá? Uhum. Então, só para quem for trabalhar, ter a primeira experiência de instalação com esse produto, ler o manual de instrução atentamente para que não caia em nenhuma pegadinha aí de erro de instalação. Sim. Porque muitas vezes, assim, até o monocomando exige uma pressão mínima, né, porque senão ela acaba não funcionando da maneira correta, né. Exatamente. A Uhum. gente tem vários tipos de monocomando. Então, assim, um monocomando simples, que é aquele para chuveiro, torneira de lavatório ou uma torneira de cozinha, você está dentro de uma norma específica da ABNT que diz ali uma pressão mínima e uma pressão máxima, né? Tá. Que há uma variação de no mínimo 2 metros de coluna de água e no máximo 40 metros de coluna de água. Mas existe alguns monocomando com botão desviador, que aí ele tem uma dupla função, além de somente água quente e água fria. E você Uhum. tem alguns monocomandos gourmet, alguns monocomando com alt, que necessitam aí de uma pressão superior para ter uma vazão mínima aí recomendada pelo fabricante. Ah, legal. Agora, essa recomendação de vazão mínima, a gente provavelmente vê na embalagem do produto, né? Isso sim, isso tá primeiramente isso está descrito na embalagem do produto, é uma informação visual, tá, para o Tá, cliente, seja numa caixa, seja num blister, isso está disposto no site da Tigre Metais, tá. catálogo de informações, todos os home center, se não todos, a maioria, a Tigre Metais possui um promotor ou uma promotora que consiga dar essa informação adequada, Uhum. tá? Uhum. Além de constar isso no manual de instrução do produto aí, que é de fácil acesso ao cliente ou instalador. Legal. Legal. E como é que eu sei se a minha casa proporciona essa vazão mínima? Deixa eu fazer uma observação e já falar também sobre essa sua pergunta. Uhum. Por que que assim, o monocomando sendo um produto tão fantástico, né, mais bonito, até assim tem um apelo visual mais bacana, né, traz Sim. esse conforto, por que que a gente não vê esse produto assim tão mais disseminado no mercado ainda, né, principalmente em Uhum. construtoras? É porque é muito levado em conta o custo, né? Realmente, para você instalar um monocomando, o custo de material ali, ele pode às vezes dobrar, às vezes não, ele vai dobrar com certeza, às vezes até triplicar, né? Então, assim, é uma experiência que, por exemplo, um hotel, uma rede hoteleira, ela quer proporcionar ao seu cliente, ao seu hóspede, né? Então, ela investe nisso daí, até por uma questão de economia de água e uma experiência, um conforto,
Porém, quando a gente vai para o mercado, esse custo pesa, principalmente em construtora, né? Que tudo acaba sendo commodity, né? Então, entrega o mínimo, né, ali para o cliente, né? exatamente. Então, eles acabam não te entregando um monocomando porque eles fazem conta e vê que o monocomando ele pesa, né, no custo final ali de instalação. Agora, quando a gente está falando de, por exemplo, de um arquiteto que pegou um trabalho, uma casa, né, assim, essa diferença ela não vai ser tão gritante porque serão menos peças utilizadas, né? Vamos supor, ele pega uma casa aí com 4 suítes, a gente está falando de 4 monocomandos, que isso aí não vai contribuir significavelmente no valor total da obra. Então, sim, pede um monocomando. Aí vem a pergunta, né, que o Gabriel fez. Poxa, mas como é se eu estou falando de uma construtora, prédio, enfim, tem uma pressão altíssima, legal. Mas se for uma casa, como é que, né? Geralmente é a caixa d'água logo ali no segundo andar, em cima do teto do banheiro, é a pressão. Realmente, se você simplesmente instalar um monocomando em uma casa planta baixa, ele não vai funcionar. Você precisa trabalhar aí o seu sistema d'água, né? O que a gente fala? Você precisa pressurizar a sua rede de distribuição, para que você tenha um conforto legal. E aí existem algumas soluções no mercado, desculpa, uma solução que é o quê? Você instalar uma bomba, que é vulgarmente conhecida como bomba, né, que vai pressurizar a rede, mas é importante saber que não podemos exagerar na escolha dessa bomba para você até não comprometer a sua tubulação, que ela tem limites de suportar pressão, né? Por exemplo. Porque eu já estava pensando aqui, porra, vou colocar uma baita bomba aqui em casa para... Quanto maior vazão, mais gostoso o meu banho. Então, né, vamos elevar a pressão. Só que aí a sua tubulação pode abrir o bico. Então, a gente precisa estar atento a isso daí. Então, assim, o limite, né, das tubulações mais comuns usadas, por exemplo, em água fria, que é aquele tubo soldável marrom, o limite dele de pressão é de 75 metros de coluna d'água, 75 MCA, e em outras unidades de medida, 7,5 kg. Mas assim, dificilmente você vai instalar uma bomba numa pressão dessa, mas é bom estar atento, né? Então, o que a gente pede para quando você for instalar uma bomba dessa, você diminua, não ultrapasse uma vazão em hipótese nenhuma de 4 kg, senão você vai ficar fora de quesitos normativos, né? Que a NBR ela vai limitar em 4 kg, ou seja, 40 MCA o ponto de consumo, então não adianta eu querer instalar uma bomba que tem uma vazão lá de altura manométrica de 45 MCA, que senão eu fico fora da norma, né? Então, o ideal é que a vazão ali boa no ponto seja de 2,5 kg, ou seja, 25 MCA. Isso é uma baita de uma vazão muito forte, vai te dar um banho muito confortável e vai atender o seu monocomando. Então, a bomba, esse pressurizador, ele precisa estar mais ou menos nessa faixa aí de até uns 25 MCA. Se possível, que ele venha com um negócio chamado Smart Control. Aí vai a dica extra, né? Por que esse Smart Control? Porque as bombas, geralmente, elas ficam pressurizadas, certo? Ela está ali pressurizando a sua rede. E elas funcionam, a maioria delas, pelo fluxostato. Então, começa a passar água na bomba, né, que se abriu uma torneira, um chuveiro, o que quer que seja, ela aciona. Mas é interessante que ela tenha também um pressostato. E existem uns produtos no mercado com esse nome, né, de Smart Control, que ele tem essas duas funções. Ele trabalha tanto pelo fluxostato como um pressostato. Por que isso, Magno? Por que dessa dica? Porque você pode estar com um vazamento e a sua bomba armar por causa desse pequeno vazamento em algum lugar na sua rede que você ainda não está vendo, e a sua bomba pode armar e ela superaquecer e te trazer problemas ali com a sua tubulação. E se ela tem esse fluxostato e também o pressostato, ela não vai armar, porque a pressão ela não diminui, porque o vazamento é muito pequenininho, então a pressão ela se mantém muito elevada. Então a bomba ele vai entender que tem algum problema e não vai acionar. Então é muito importante você ter esse sistema de segurança aí quando você for pressurizar a sua rede, tá? Entendi. E essa bomba, legal. por exemplo, você tem em casa aquecimento a gás, por exemplo, você coloca uma bomba para água quente e outra para água fria? Não, né? Não. Ali você põe uma única bomba logo na saída da caixa, que ela vai pressurizar todo o sistema
depois dela. Então, depois da bomba, vai ficar tudo pressurizado, né? Abriu a água, automaticamente ela já arma a bomba, mantendo uma vazão bacana, e já, quando está tudo fechado, que o sistema está em repouso, ela está mantendo a rede pressurizada. Legal. Uhum. Porra, Tá. excelente, cara. Porque eu acho que tem muita gente que tem problema com pressão d'água, sabe? Inclusive, principalmente quem mora em casa, como você falou, né? Porque a coluna d'água não é grande e tal. Acho que é a solução. Cai na tentação de, não, vou comprar uma bombinha ali, vou instalar após a saída da caixa e tá tudo certo. É. Só que aí acontece esse detalhe aí, cara. Tem que ficar atento nessas questões, né? Porque de vez em quando a gente pega uns probleminhas relacionados a isso daí. Uhum. Imagino que vocês já vivenciaram alguns desses problemas também, né? Já, cara, infelizmente a conta chega alta, cara. É porque a gente, claro, né, não pode falar aqui em números, mas assim, uma das minhas atribuições na Tigre é fazer o atendimento com relação à assistência técnica, né, quando alguma tubulação apresenta problema. E isso que eu estou compartilhando com vocês aqui são experiências que a gente pega na prática, né, casas, vamos dizer assim, Sim. consideráveis, baita casa, né, uma bonita casa, e que é um conforto no banho, instala uma bomba, mas não se atenta a esses detalhes que eu passei, e aí a bomba às vezes vem a superaquecer, pode derreter a tubulação, né? E, enfim, aí, cara, imagina, são caixa d'água de 2, 3 mil Nossa. litros, e pensa. Vai inteira pra dentro da água da casa do cara. Aquele piso laminado de madeira vai tudo embora. Putz. Infelizmente, cara, a Fogo. conta é alta, Não. então... E só para dar um complemento aí no que o Magno falou, né? Porque o que eu estou vendo hoje, assim como o Magno, né? A gente está vendo uma movimentação em cliente que não possui uma pressão mínima recomendada pelo fabricante, né? E aí talvez ele não quer pressurizar toda a tua rede, ele não quer investir corretamente, porque isso gera para ele um custo. Hoje no mercado aí a gente tem várias bombas que prometem pressurizar somente um ponto. Só que essas bombas elas não te empregam mais do que 2 metros de coluna de água, 2 MCA. Tá? E o cliente compra, instala essa bombinha ali, seja para uma torneira de cozinha, seja para um misturador monocomando ou para um chuveiro. Ele acaba não ficando satisfeito com essa pressurização e ele acaba acionando a gente como fabricante do metal, achando que o que ele adquiriu resolveu todo o problema dele. E na realidade não resolveu em nada. Então, só para atentar, porque hoje já existem esses mecanismos, né? Bombas que prometem pressurizar somente um ponto de água, mas que a pressurização ainda não resolve. E só a respeito, então, da monobloco também, né? Que é um tipo de torneira, Wagner. Como é que ela é? O que diferencia ela? Na verdade, o monobloco, indiferente de um monocomando e de uma torneira, é porque, assim, basicamente, são para ambientes pequenos, né? Aquele ambiente onde você quer ter uma estética mais contemporânea, mais clean. Por quê? Só é necessário você ter uma única furação na sua parede ou na sua bancada para você ter água quente e fria. Tá? Seja na sua cozinha, ou seja no seu banheiro ou no seu lavabo. O meu espaço ele é muito pequeno, só cabe uma torneira, mas eu gostaria de ter água quente e fria. Então o monobloco nada mais é do que em um único bloco eu tenho água quente e água fria. Ele é diferente do monocomando, tá? Então o meu monobloco nada mais é do que um misturador, mas num único bloco, e o que eu preciso de uma única furação na bancada e eu tenho água quente e fria. Tá. É uma combinação dos dois, digamos assim. Exatamente isso. Então ele surgiu daí de uma necessidade hoje, aonde que a gente tem espaços cada vez mais pequenos sendo aproveitados, né? Surgiu essa necessidade e daí surgiu aí o monobloco.
Deixa eu só fazer um gancho aqui, porque a gente comentou sobre alguns termos, né? Coluna d'água, vazão, pressão. Só que talvez alguns arquitetos às vezes não estão muito familiarizados, assim. Mas eu sei que esses são conceitos super importantes na hora da gente decidir a escolha, né? De qualquer metal. Então, se a gente puder passar um pouquinho, assim, só... Porque, assim, por exemplo, a questão da coluna d'água, né? Que é o MCA, seria, né? Não sei se eu estou correto, assim, mas seria basicamente a distância que eu tenho do ponto de acionamento da água até a caixa d'água, por exemplo. E também a questão de vazão, né? Porque vazão é uma coisa e pressão é outra. Porque às vezes o cliente chega pra gente, eu quero aquele banho de hotel, né? Então eu quero bastante pressão ou vazão, mas às vezes são termos que acabam se misturando um pouco, né? É verdade, cara. Bem pontuada essa sua observação, que a gente se confunde, vê muito o mercado se confundindo nisso, né? Quer ver uma coisa que acontece muito, né, Wagner? O cara pega o registro geral, o registro de gaveta, que a gente dá a Uhum. orientação para ele trabalhar totalmente aberto, né? E se você for fazer uma manutenção, vai lá e fecha o registro. Mas aí o camarada deixa ele meio aberto. Não, eu estou deixando o meu registro meio aberto para diminuir a minha pressão. Aham. Assim, é um conceito errado, porque pressão é diferente de vazão. É. A Pois é. pressão, elas vão se igualar, tanto a jusante do registro, né? Tanto, vamos usar um termo assim, não vamos usar esses termos difíceis, não, depois dá um nó, né? Vamos no termo comum. Não complica aí, Não Magno. Não complica, vai. complica. Vamos no simples. A pressão antes do registro com uma pressão pós o registro, se ele tiver um furinho ali que passe água igual uma agulha, pronto, ela já vai se igualar. Uhum. Então, esse conceito não funciona. De fato, se ele tiver um rompimento do engate, aí sim a vazão diminui, porque o diâmetro está estrangulado, né? Sim, então ele vai vazar menos água. Mas a pressão ali em repouso, por exemplo, para poder estourar o engate, ela é igual. Ela só Tá. vai mudar se ele de fato fechar o registro. Sim, até complementando o que o Cazu perguntou. E aí, geralmente, nas visitas, quando há uma necessidade que eu tenho que fazer, né, o cliente ele faz justamente a mesma pergunta que o Cazu fez, o cliente ele me faz a afirmação. A minha caixa d'água está a 14 metros de distância do meu monocomando. Você está dizendo que ele não tem pressão. Se ele está a 14 metros, ele tem 14 MCA, 14 metros de coluna de água. Então, pessoal, isso não é uma verdade, tá? Não é porque o seu ponto de água, o seu ponto de alimentação, ele pode estar a 14, 20 metros, tá? Que você vai ter 20 metros de coluna de água. Quando a gente fala metros de coluna de água, é em linha reta. Uhum. Tá? Então você está ali com a sua caixa d'água, digamos, a 14 metros. Você está com curvas de 45, 90 graus, você está em linha reta, horizontal. Então você está perdendo carga de água dinâmica, levando essa água até o teu monocomando. Tá? Tá. Então, isso é uma pergunta que eu vejo muito, tanto de arquiteto, alguns engenheiros também da área, Uhum. tá? Fazendo uma relação de distância com metros de coluna de água. Então, isso não é aplicável. Tá. E aí, deixa eu só complementar mais uma vez aqui. Quando o Wagner fala em linha reta, né, pessoal, a gente está falando na vertical, tá? Porque para ficar Uhum. mais simples, você pegar o desenho em planta ali, seria o H. Então, por exemplo, a minha caixa d'água está lá naquele morro lá, ó. Por exemplo, se eu estou numa fazenda, vou dar um exemplo, a minha caixa d'água está lá em cima naquele morro. Está 500 metros de distância. Eu tenho 500 metros de coluna d'água? Não. Qual que é a altura lá daquela caixa d'água? A declividade aqui deu 10 metros de um ponto para o outro aqui, da minha torneira até na caixa d'água. Então, você tem 10 MCA, independente da distância que ela está. É isso que a gente quer dizer. O que conta como Entendi. MCA é a coluna na vertical, né, conforme o Wagner falou, porque às vezes você tem 5 metros de vertical e tem 30 de horizontal. Então você Uhum. não tem 35 metros de MCA, você tem 5 MCA menos a perda de carga, que aí já é uma outra conta, que igual ele falou, né, ali as curvas, enfim. Não é o tamanho do encanamento. Não, não é. Só rapidinho para a gente poder deixar isso aí mais esclarecido, é porque em Uhum. algumas literaturas você vai pegar
MCA, outras você vai pegar quilograma-força por centímetro quadrado, outras você vai pegar kPa. Então, se a galera quiser fazer uma regrinha aí para ficar mais fácil, é o seguinte, ó, cada 1 quilograma-força por centímetro quadrado, ele é o mesmo que 10 metros de coluna d'água, ou 10 MCA. Tá, ótimo. Para simplificar, né? Que é o mesmo também que 100 kPa. Então, 100 onde kPa. você vê 1 kg, 10 MCA ou 100 kPa, é a mesma coisa, né? Praticamente. Boa, porque às vezes na especificação dos produtos, às vezes está um pouquinho diverso, né? E às vezes a gente não sabe como fazer essa conversão, né? Sim, cara. Que assim, sobre pressão e vazão, porque a pressão seria, assim, explicando de uma maneira bem tosca, assim, mas seria a velocidade, digamos, que a água sai, né? Seria isso. E a vazão seria como se fosse a quantidade de água que sai, né? Porque pensando assim no chuveiro, eu digo, quando o cliente diz, eu quero eu quero, assim, ter aquela sensação de banho de hotel. Às vezes, se você tem uma pressão boa e não precisa ter tanta vazão de água, né? Você já tem essa sensação, né? Não sei se, pra gente explicar, assim, como é que conseguiria dar essa sensação de banho de hotel dentro de casas ou de apartamentos, assim. Na verdade, você precisa ter os dois, né? Não adianta Uhum. você ter uma pressão muito forte em um tubinho fininho de 3/8, porque ele não vai vazar água que te dá a sensação que você está tomando um banho de cascata. Essa é a conta. Tá. Então, o ideal, eu quero ter aquele banho do chão do chuveiro lá no jardim, sabe? Quando tá calorzão, que você abre aquele do chão de alumínio, sabe? Grandão. Uhum. Para você ter aquela sensação ali, você precisa ter uma pressão bacana e, consequentemente, quanto maior for a pressão, maior vai ser a sua vazão. Uhum. Então, se você pressuriza a sua rede, já vai contribuir significavelmente para a sua vazão, porque a vazão é a área vezes a velocidade, é isso aí, se eu não me perdi, que a gente às vezes dá um nó aqui, né? Tanta coisa, Não. mas enfim. Mas é isso aí mesmo, mãe. Então, se você aumenta a pressão, consequentemente, você aumenta a sua vazão. Agora, o diâmetro do tubo, ele né, ele influencia diretamente para que você tenha esse conforto aí. Pessoal, e assim, se algum arquiteto falar, geralmente existe alguns artifícios que a gente pode utilizar, né, nos metais, para que a gente tenha uma sensação, ou seja, uma experiência mais agradável, mesmo com uma baixa vazão. Tá? Uhum. Então, o que eu gosto sempre de dar ali um parâmetro imagine você ali lavando o seu quintal com uma mangueira. Tá. Você quer que aquela água chegue mais longe. Tá? O que você faz? Você coloca o dedo no ponta da mangueira, você restringe a passagem de água, essa água ela ganha velocidade, ela vai mais longe, e você tem uma sensação de que você ganhou alguma coisa. Mas na verdade, pessoal, não. Você tem a mesma vazão de água e a mesma pressão. Então isso a gente pode aplicar em um chuveiro. Imagine que eu tenho uma pressão baixa no apartamento, pelo meu pé direito, pelo andar que eu não quero pressurizar. Eu posso escolher um chuveiro, e aí a gente possui alguns modelos na Tigre Metais. Chuveiros esses que têm um desempenho agradável em baixa pressão. Eu vou só restringir a minha passagem de água ali na quantidade de furos do crivo do chuveiro. Essa água ela vai ganhar uma velocidade e eu vou ter uma sensação durante um banho mais agradável. Ah, legal. Então são artifícios que a gente pode utilizar. Então isso existe no chuveiro, isso existe em torneira, são coisas que a gente pode estar utilizando mesmo que eu não tenha uma pressão agradável, né, ou recomendado ali, e não quero pressurizar. Ótimo, daí você melhora a experiência do usuário, né? O que seria Vai o ser grande objetivo, né? exatamente isso. A experiência durante o banho com 2 MCA, com 3 MCA, ele vai ser mais agradável, porque ele vai ter a sensação de que está saindo mais água no chuveiro. E acho que também em relação só à questão de torneiras, né? É importante também, na hora que o pessoal for especificar, tá atento, porque existem torneiras que são de bancada, torneira de parede, tem questões de ser bica alta, bica baixa, articulada, né? E cada uma dessas especificações, elas vão ter uma aplicação diferente, né?
Então, assim, na questão de torneira de bancada, né, que ela vai ser, ou de torneira de mesa, né, que se chama, que ela vai ser apoiada diretamente num granito, né, ou numa pedra que for colocada, e a de parede que já faz a instalação diretamente, né, então cada uma dessas também tem que ter um cuidado específico, né, no posicionamento, já na escolha prévia também, né. Isso, já aconteceu vários atendimentos engraçados, né, porque às vezes, o cliente ele escolhe um determinado modelo de torneira, né, aí o Uhum, arquiteto ele toca a obra, ele leva a obra, em alguma data, momento ali da obra, o cliente ele opta por um outro modelo de torneira. E tá. aí, às vezes, ele opta por um, que é a saída de água tem um deslocamento de 3 centímetros, então a saída da água não vai coincidir com o sifão. Então é imprescindível você sempre ter o conhecimento na hora da fabricação, seja de uma pedra mármore, ou na hora da escolha da cuba, se é uma cuba de sobrepor, de impor, enfim, você já ter ciência de qual é o modelo de torneira que você vai querer instalar, porque como você falou, Cazu, existe vários modelos de torneira. Uhum, A gente possui torneira com bico baixo, com bico médio, com bico alto. A gente possui torneiras articuláveis, a gente possui torneiras com bico fixo, arejador embutido, arejador articulado, arejador fixo. Então, existem vários tipos de modelo hoje de torneiras no mercado, né? Então, é tomar um pouco de cuidado, buscando sempre uma especificação ali do que vai ser instalado, porque às vezes você não consegue modificar a furação de uma pedra uhum. mármore ou o deslocamento de uma válvula de escoamento, porque você quis em algum momento modificar aí a estrutura da sua torneira optando por uma outra. Uhum. Tá? Então é se atentar realmente pela escolha de uma torneira o mais cedo possível. É, exatamente. Principalmente porque essas de monocomando, a gente já tem, né, misturador monocomando, chuveiro, por exemplo. Então você também já tem que deixar isso previamente instalado, né? E aí depois não dá para ficar mudando. Não dá, não Então, dá. E aí acontece então, vários problemas. Acaba que o produto ele não funciona como ele deveria por algum fator que decorre aí a instalação, seja por um tamponamento de uma das águas, seja por tamponamento de uma saída da água onde que aquele produto não pode ser tamponado. E aí depois o cliente ele vai utilizar o produto e vai chamar quem? A assistência técnica para a gente resolver o problema. E aí eu e o Magnão vai lá na obra lá e a gente tem que dar aquela triste notícia para o cliente de que o produto não vai funcionar mesmo. Verdade. toma aquele carinho gostoso daí. É complicado, pessoal. Às vezes a gente chegar, tá com um arquiteto, tá com um engenheiro na obra e a gente falar que a especificação que foi feita por um dos dois foi feita errada. Putz. É complicado. O Magno já passou por várias situações como eu. E assim, é complicado e olha o nível de comprometimento, de atendimento que a gente precisa entregar, porque assim, a gente ganhou o Prêmio Reclame Aqui, se eu não estou errado, pela 8ª vez, né? E esse ano a gente está Porra! disputando de novo. Caramba. Né? Então você imagina a importância desse atendimento, né, cara? De você chegar Uhum. lá e falar assim, poxa, eu entendo o que você queria e tal, mas assim, a culpa não é nossa. A gente está aqui para te ajudar e tal. E assim, você transformar esse atendimento nessa conquista, né? Então, assim, você vê como É. que não é fácil, né? Que às vezes você tá falando, vai ter que gastar mais, vai ter que reformar de novo, então nem sempre são notícias boas, né? Não, é Exatamente isso. verdade. Agora, até uma questão que vocês comentaram sobre se as bicas, né, altas e baixas, articuladas, isso é uma coisa que também, assim, muitas vezes a escolha, ela exige muitos critérios, né? Então, uma coisa que às vezes a experiência, quando você está usando, né, vamos colocar uma torneira na lavanderia, por exemplo. E às vezes, se ela pode ser aquele modelo fixo, né, que é uma opção, mas às vezes, né, quando você está usando, você pode, por exemplo, colocar o balde, enche de água, e às vezes na hora de sair esse balde é um pouquinho complicado. Então, se ela for uma torneira articulada, por exemplo, você consegue, fica mais fácil de tirar, né? Ou aquelas torneiras que às vezes elas são de bica baixa, mas por uma cuba que também é um pouquinho apertada, então na hora de você lavar a mão acaba ficando muito ruim, né? Então, eu acho que essa percepção de entender
quais os tipos de cubas que você está colocando e quais os usos que vão ser necessários vão definir, muitas vezes, o tipo de torneira que você precisa colocar, né? Então é só ter esse olhar atento e experimentar também, né? Ir nos home centers, ver, olhar, simular como é que é a experiência, o uso, que isso faz bastante diferença. Realmente, porque assim, você for tomar banho, desculpa, você for lavar as mãos naquela torneirinha por exemplo, pensa naquele lavatório de louça, né, que é o lavatório com coluna. Pensa aquela situação mais econômica, o lavatório com coluna com aquela torneirinha baixinha ali, sabe, modelo C50, C23, aquela tradicionalzinha torneira de lavatório. Cara, você pegar um cara grandão, ele não consegue lavar as mãos ali, realmente. Não vai, cara. Não dá. Molha tudo e o cara não lava a mão. Então, assim, realmente, e essas necessidades aí fizeram que o mercado desenvolvesse produtos melhores, né? Por isso aí as torneiras bica longa, enfim, né, Wagner? Isso aí é mais a sua praia, manda aí. Exatamente isso. Muitas pessoas me questionam, né? Às vezes a gente vai conversar com um arquiteto, fazer uma especificação de uma obra, uma conversão, e ele fala: para que tanto modelo de torneira hoje no mercado? E aí é aquele encontro de necessidades. Então, eu vou contar alguns casos aqui rápido. O cliente, é muito incômodo você lavar uma mão, né? E você está encostando toda hora ali na louça. Né? E às vezes o cliente ele tem uma necessidade, ele quer instalar uma bica alta. E aí ele pode ter um armário em cima e não permite que a bica alta seja instalada por causa da altura da bica, né? E aí você criou-se a necessidade de você ter uma bica média. Tá? Tá. Então, por isso que hoje a gente tem o quê? Bica baixa, bica média e bica alta, para que a gente atenda todo o público e todo o mercado. Né? Então, assim, a Tigre Metais, pessoal, ela tem um portfólio muito vasto. Então, você vai ter ali Deus da torneira competitiva, a torneira média, a torneira luxo. Você vai ter nessas 3 categorias, baixa, média e alta, para que você consiga atender aí a sua expectativa com o produto. Tá? Então, assim, às vezes tem muito arquiteto que fala, mas torneira hoje se tornou um portfólio, são muitas, mas que bom, né? Porque a gente consegue, a gente está antecedendo o mercado, e aí a gente vai de encontro com a necessidade. E a Tigre Metais, ela recebe muito bem feedback, tanto de arquiteto, engenheiros, que vão aparecendo necessidades especiais, e a gente vai desenvolvendo produtos aí para o mercado. Beleza. E também só mais um item para a gente não deixar passar, que é sobre chuveiros. Então eu sei que hoje, né, para a gente escolher chuveiros, a gente tem as opções de trabalhar com ele tanto de parede quanto de teto, né? Sei que também tem alguns sistemas que são autolimpantes, né? Então eu queria que vocês contassem também um pouco esses processos de escolha, assim, em relação a chuveiro. Pessoal, assim, porque assim, a gente tem um portfólio muito vasto, né? O que acontece? A gente possuímos hoje, e aí não querendo puxar sardinha para Tigre Metais, né? Mas assim, hoje a gente tem um chuveiro autolimpante que aí ele existe algumas especificidades do produto que tornam ele o melhor produto do mercado pelo orifício de vazamento, tá? Então a gente tem aí o chuveiro AquaClean, que é o nosso chuveiro autolimpante. Vale a pena dar uma olhada no produto, ele tem uma curva de vazão aí muito agradável. E a Tigre Metais, todos os modelos de chuveiro, a gente tem tanto a modalidade dele de parede como de teto. Tá? Então Legal. existe essa modalidade. Wagner, gostei do chuveiro AquaClean autolimpante, mas eu quero instalar ele no teto. Existe sim, ele com teto, Ótimo. tá? E todos os chuveiros da Tigre Metais podem ser utilizados com desviador de ducha. Tá? Ou seja, estou utilizando o chuveiro e eu quero desviar essa água do chuveiro para uma ducha, né? Um outro ponto. Então você vai utilizar uma ducha desviadora, aonde você vai apertar um botão, fazendo esse desvio aí do chuveiro para essa ducha. Ah, perfeito. Maravilha. Ótimo. E só deixa eu adicionar uma informação nesse ponto. Nós vendemos, né, Wagner? Nós temos no nosso portfólio chuveiro, nós temos chuveiro com desviador e temos separado o desviador, né, caso o cliente já tenha um chuveiro e queira adicionar o desviador. Não caia na tentação
de simplesmente ir lá numa loja de varejo e comprar um T daquele cromadinho, sabe? Não, que eu já tenho aqui uma mangueirinha que eu tinha da ducha higiênica que sobrou, então assim, agora só falta o T, né, para eu poder derivar. São produtos diferentes. O desviador, ele não é simplesmente um T. Dentro dele é um mecanismo, é uma válvula, então não caia nessa tentação, né? Porque às vezes o pessoal olha assim, o preço do desviador sei lá, R$ 100, um T custa R$ 10, mas eles não Uhum. fazem a mesma função. Se você simplesmente colocar um T ali, na hora que você abrir a sua duchinha manual, simplesmente não vai sair água, ou melhor, vai até sair água, mas não vai parar de sair água lá em cima no seu chuveiro, então não resolve, vai molhar o cabelo, né, aquele valor, aquele custo todo no salão vai embora. É o barato que sai caro, né? Com certeza. Muito É isso caro. aí. Não, uma questão que pode ser um problema para muita gente que vai construir ou reformar é o tal do modelo da base, né? Porque quando você vai comprar uma torneira, ou uma ducha, enfim, você sempre bate nessa especificação. Qual que é a base que está na tua casa? Essa encaixa ou não encaixa naquela base? E você às vezes limita a sua escolha por conta disso, né? Eu queria saber de vocês por que existe essa diferença dessa ou daquela base e se existe algum produto que ele é universal, que ele encaixa em todas as bases. Na verdade, o que existe é o seguinte, né? Nenhum fabricante ele quer desenvolver a sua base para que o acabamento do concorrente caiba na sua base, tá? Sim. Então, por isso que a gente esbarra nesse problema. A gente hoje, praticamente, para que todos saibam, existe 3 padrões de rosca no mercado, de bases, tá? Existe o padrão de rosca Fabrimar, existe o padrão de rosca da Docol e existe o padrão de rosca universal, tá? Que é utilizado por 80% dos fabricantes existentes no mercado. Que a gente vai ter o quê? A Tigre Metais, ela optou pela utilização de rosca universal e estria universal, assim como a Deca e assim como 80% aí do mercado, tá? Então, se eu Tá. tenho um determinado acabamento, eu não consigo instalar na minha base do concorrente, tá? Tá. E aí, a Tigre Metais, pensando nisso, ela vendo do encontro do mercado, essa necessidade. Por quê? É muito ruim para o lojista. O cliente ele chega na sua loja, ou o arquiteto ele não sabe especificamente o que ele tem dentro da parede, então ele vai ter que perder tempo tirando uma foto ou tirando um reparo, indo até um ponto de venda para descobrir o que ele tem na parede. Uhum. Então a Tigre Metais, pensando nisso, ela desenvolveu o quê? O acabamento universal da Tigre Metais. Ou seja, eu tenho um acabamento que, independente da base que eu tenha na minha parede, eu consigo fazer a instalação do meu acabamento, tá? Uhum. Então eu posso ter ali uma base, eu posso ter uma base Fabrimar, eu posso ter uma base Docol, ou eu posso ter uma base com rosco universal e estria universal, e eu consigo fazer a instalação do meu acabamento tranquilamente. Ressaltando, Maravilha. pessoal, que isso é para registro de gaveta, registro de Uhum. pressão e bases, tá? Tá. Outros produtos mais específicos, como monocomando, não. Aí a gente não tem monocomando com acabamento universal. Somente vai caber na base do monocomando o fabricante do produto. Que daí isso já tem que estar instalado previamente, então você já tem que saber, né? Pelo menos a marca que você vai colocar, né? Então você vai É, ser embutida na parede, né? A base do monocomando, né? E aí o exatamente. acabamento colocado depois. Né? Isso acontece muito porque eu recebo muita solicitação do seguinte: hoje a gente tem vários produtos que a gente pode, primeiramente, comprar só a base para a gente tocar a nossa obra, e aí depois a gente pode escolher o acabamento. E aí, de repente, o cliente ele não gostou daquele acabamento, daquela determinada base que ele comprou, ele optou por uma Tigre Metais, ele entra em contato conosco perguntando: mas eu gostei do teu acabamento de monocomando, eu gostaria. O teu acabamento ele cabe na base do concorrente? Não, Uhum. infelizmente não.
Sim. Tá? E vale ressaltar por quê? Tem muitos arquitetos que optam por quê, pessoal? Ele quer manter um ambiente mais harmonioso, mais clean. Então, hoje, a Tigre Metais, ela consegue entregar para você 21 modelos de acabamento diferente, aonde que você consegue fazer todo o teu ambiente, seja ele lavatório, seja um lavabo, seja cozinha, seja uma cozinha gourmet, seja uma área, seja qualquer ambiente da tua casa, do teu apartamento, do teu consultório, do teu local ali que você queira instalar. Você consegue manter a mesma estética com todos os produtos no mesmo acabamento. Uhum. Então eu quero desde do meu registro de gaveta ao meu misturador, ao meu monocomando, eu quero colocar uma torneira, eu quero manter o mesmo layout. E com o portfólio que a Tigre Metais tem hoje, você consegue manter a fluidez aí no teu ambiente. Legal, cara. E isso é uma parte também que entra bastante na área de design, né, da estética dos ambientes, porque cada vez mais os metais têm esse componente de ser elementos visuais muito marcantes nos ambientes, né? Então, se a gente pensa que a gente tem uma cozinha integrada, né? Então, as torneiras, às vezes alguns registros, alguma coisa está à mostra, né? No lavabo, nos banheiros. Então, quando você tem uma unidade estética entre os metais, né, entre os acabamentos, acho que dá uma sensação de um ambiente que está muito mais harmônico, né? Que combina, né, entre as partes e que isso faz um todo, né, que esteja Coeso. combinando, né, digamos assim. Exatamente, porque é muito complicado você optar, você gostou de um misturador de lavatório, e você possui acabamento para o registro e para o teu misturador do chuveiro, mas Uhum. você não tem uma ducha higiênica do mesmo modelo. Pois é. E aí você te traz um problema que você acaba tendo que optar por um semelhante. Então, dá aquela destoada no teu visual do teu ambiente. Você não consegue fazer uma coisa harmoniosa. Né? Uhum. E com a Tigre Metais você não tem esse problema, porque você tem ali dentro da escolha 21 modelos de acabamento diferente. Seja ele no sistema volante, no sistema cruzeta, no sistema alavanca, você consegue manter a fluidez de todo o teu ambiente. E eu acho que até em relação a essa questão que também envolve a questão do design, tem o que a gente chama desse design inteligente, né? Em que o próprio, lógico, a combinação do desenvolvimento da estética e da funcionalidade das torneiras e chuveiros, ela andam juntas, né? Então, evidente que você precisa primeiro atender as questões de funcionalidade, né? E ao mesmo tempo ter uma estética interessante. Mas até pensando no design inteligente, que comenta sobre essa questão da experiência, né, do usuário, né, eu me vejo assim em algumas situações em que, por exemplo, você comentou sobre a cruzeta, né, que é o acionamento em que você tem uma pega um pouco melhor, né? Então, se a gente pensa em situações em que você está com a mão, digamos, ensaboada, a torneira precisa abrir, né? Por exemplo, na lavanderia. Se você tiver aquele acionamento que é só redondo, que tem uma pega difícil, com a mão ensaboada fica mais complicado, né? Então, você também tem um acionamento com cruzeta, facilita um pouco esse manuseio, né? A experiência do articulado, né? Dessas coisas que facilitam também a limpeza, por exemplo, da cuba, né, da cozinha. Então, é um desenvolvimento que você está pensando no design, mas também na funcionalidade daquilo, porque são objetos que a gente manuseia diariamente, né? Então, e até, enfim, tempos de Covid, mais ainda, né? Então, as pessoas também estão mais interessadas né, nessa percepção, né, de como funciona cada produto desse, né? Não, exatamente isso. Isso vem muito de encontro, né? Porque antigamente você só tinha um modelo de acabamento que era acabamento volante, né? Uhum. Que é aquele que você tem uma certa dificuldade. Você está com uma mão ensaboada ou debilitado. E aí começou-se com o passar do tempo, né? Até por uma solicitação de arquitetos, engenheiros, novos designers. E Uhum. então hoje aí a gente tem no mercado aí modelos de acabamento em cruzeta, acabamentos em alavanca, que no meu ponto de vista é até melhor para um acionamento com uma pessoa com um grau de deficiência, Sim. que você consegue abrir com o cotovelo, com o antebraço, tanto para poder abrir e fechar, né? Uma mão Uhum. ensaboada ou uma pessoa mais idosa, que infelizmente por algum tipo de motivo não tem uma rigidez tão boa na mão ainda, né? E alinhado aí à praticidade de um quarto de volta.
somente para poder abrir e fechar, né? E a estética do acabamento também, pessoal, ela está muito alinhada com a estética da própria torneira, do misturador ou do monocomando. Então você vai ver hoje linhas contemporâneas, você vai ter um produto quadrado. Não sou fã de um produto totalmente quadrado, então você vai ter um produto mais arredondado. Uhum. Também não sou fã do meu produto arredondado, também não sou muito fã do quadrado, então eu tenho uma estética ali que fica um produto que é a junção do quadrado e o redondo, e que você tem essas duas especificidades dentro de um produto, tá? Ah, Que tá. é a linha quadrada e redonda ao mesmo tempo, digamos Olha aí. assim, né? Para poder atender aí um público mais exigente. Legal. Pessoal, só queria dar uma complementada. A Tigre Metais hoje, ela possui hoje espalhada por todo o Brasil, tá? Se não possui a maior, ou a gente está quase lá, rede de assistências técnicas espalhada por todo o Brasil. Hoje a Tigre Metais ela possui 200 postos autorizados, ou seja, 200 parceiros espalhados pelo Brasil, aonde que eles auxiliam a gente no atendimento, na ajuda de solução de problemas junto ao cliente. Tá? Uhum. Então, se um cliente, infelizmente, adquiriu um produto com algum tipo de defeito, ou ele acha que o produto não está atendendo a expectativa ou a norma, não há necessidade dele ir ter o deslocamento até o local que ele comprou ou adquiriu aquele produto para fazer uma reclamação. Tá? Aham. Basta ele entrar em contato com o nosso 0800 que está na embalagem, tá? Uhum. Prontamente ele vai ter um atendente capacitado para poder atender ele, retirar todas as dúvidas dele referente ao produto e, se for o caso, abrir um processo de reclamação, tá? Esse processo ele é enviado até o nosso posto autorizado, nosso parceiro mais próximo dele, para que faça o atendimento residencial, se for o caso. Tá. O cliente ele não querendo ter o atendimento residencial porque ele está com um senso de urgência muito grande, ele pode entrar em contato no nosso 0800 e vai ser dado a ele o telefone e o endereço do posto autorizado mais próximo para que ele possa levar esse produto até o posto autorizado no balcão e lá seja solucionado o problema dele na hora mesmo. Pô, maravilha. Tá? Excelente. Fica uma orientação aí para o pessoal. Acho que tem um outro item também que é importante a gente comentar, que é sobre durabilidades, né? Então, se a gente pensa sobre patologias que podem ocorrer em metais sanitários, né, que envolve o deslocamento de superfície cromada, dificuldade de fechamento de registro, enfim. Então, acho que também essa questão que eu sei que a Tigre tem toda essa garantia, né? Então, que eu acho que é uma parte fundamental, né? Principalmente nesses metais que a gente espera que durem com bastante tempo, né? Isso é verdade, pessoal. Eu quero fazer um complemento nessa parte, levando em consideração, assim, a questão do que é o produto Tigre Metais, né? Eu vou deixar o Wagner explicar a parte técnica, mas eu quero explicar aqui o seguinte. Hoje a gente vê uma variedade de fornecedores de metais no mercado, né? A gente vê Uhum. metais do mundo inteiro, enfim. Mas, assim, eu queria só trazer para o mercado uma informação que a Tigre Metais, ela é a evolução, vamos dizer assim, de uma marca muito consistente, né, conhecida pela sua qualidade e que ela é líder no mercado no Rio de Janeiro, que é o segundo mercado mais importante aí no Brasil, né, seguido de São Paulo, que é a Fabrimar. Então, assim, a Tigre ela não caiu de paraquedas nesses segmentos, né? Uhum. Desculpa. Quando nós decidimos sair da parede, né, que a gente tem aí a Tigre Tubos e Conexões, enfim, quando a gente decidiu sair da parede, já que o nosso negócio é água, por que não os metais, né? Nós fomos lá e adquirimos a Fabrimar, que eu posso dizer seguramente que está entre as três forças aí do mercado relacionado a metais. E então, Uhum. assim, a gente já vem com todo um know-how, né, já adquirido pela Fabrimar, que já é uma empresa aí, né, com 5 décadas já de mercado, assim, muito, muito conhecida, líder no mercado no Rio de Janeiro, e que a nossa ideia é o quê? É levar
esse produto de qualidade mundo afora com o nome Tigre Metais, que de fato a Tigre sim, né, Tubos e Conexões é um dos nomes mais fortes, se não o mais forte no segmento da construção civil. Então, assim, com relação à qualidade, o Wagner vai entrar nos méritos, aí nos detalhes menores, e vocês vão ver que, de fato, o nosso produto, sem dúvida, ele é um dos melhores do mercado. Eu não vou dizer o melhor aqui para não puxar uma sardinha para o meu lado, mas, de fato, Não, tem que falar, é um Magno, dos melhor, melhores. pô. Isso eu vou deixar com o Wagner. Eu dei só essa pincelada, se levantei para o Wagner cortar, Boa. sabe? Não, show de bola, meu camarada. Essa dobradinha aí é boa por causa disso. Assim, pessoal, só entrando, não querendo entrar nos mínimos detalhes, né? Mas só para que vocês entendam, e as pessoas me questionam muito isso, por que do valor do produto? Por quê? Só quem entende e quem tem confiança naquilo que fabrica dá uma garantia para sempre, tá? Não é à toa. Então, é o que eu digo. O teu registro de gaveta, você vai comprar ele uma única vez, fazendo a instalação correta, ele vai ficar chumbado na parede ali para o resto da vida, tá? Então, por quê? Todos os nossos produtos, eles são ou forjados, quando a Tigre Metais ela entende que ela precisa de ter uma resistência mecânica, uma durabilidade muito maior, porque o forjamento já confere isso ao produto, e a gente tem os nossos produtos fundidos, tá? Que também tem todas as tuas características de resistência. Só queria dar uma informação, pessoal, a Tigre Metais hoje, ela não possui nenhum produto 100% em ABS, tá? Ou ele vai ser em latão, em conjunto com ABS, seja esse latão forjado ou fundido, tá? Mas nunca uma torneira 100% ainda em ABS, tá? Então é o que O que é o ABS? Desculpa, Wagner. o ABS é o plástico de engenharia, ou plástico, Ah, tá. tá? Porque assim a gente usa muito ABS ou plástico de engenharia, mas as pessoas conhecem como o famoso plástico. Tá. Né? O plástico tem todas as suas características aí de resistência, né? Não é um plástico comum que a gente está acostumado aí em determinados produtos, né? E isso tudo é o que confere, pessoal, aí a durabilidade do produto, tá? Uma outra coisa que as pessoas confundem muito no mercado, e sempre há uma discrepância nisso, é referente à garantia. Então quer dizer que eu comprei um produto, ele tem garantia para sempre. Não, pessoal. A garantia para sempre é sobre um desvio fabril, ou seja, um defeito de fabricação do produto. Sim. Esse defeito de fabricação ele vai ser notado na hora da compra do produto, na hora da instalação do produto ou com o passar dos anos. Tá? Todos os produtos da Tigre Metais possuem peças que sofrem desgaste com o tempo de uso. Wagner, que peças são essas? São O-rings, são vedantes, são gachetas, são gavetas, são pilhas, são peças que podem sofrer desgaste com o tempo de uso, e a garantia que a Tigre Metais dá sobre essas peças são de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. Correto. Tá? Então, o que seria a garantia para sempre, Wagner? Seria se o meu cromado soltar, descascar, digamos aí no popular que todo mundo fala, está enferrujando, está oxidando, que não é isso que acontece, né? Mas é o que a gente escuta aí de cliente. Se a minha torneira rachou, apareceu um furo, está vazando por uma articulação aonde não deveria, tá? Seja essa articulação que não possui peça de reparo, tá? Então seria isso, pessoal. A garantia para sempre é sobre um desvio fabril, tá? E não sobre peças que podem sofrer desgaste com o tempo de uso, que é de 12 meses a partir da emissão da nota fiscal. Maravilha. Cara, e a questão da durabilidade dos metais? Porque a gente vê assim que em alguns outros fabricantes, assim, que não tem uma qualidade tão comprovada, a gente vê que com o tempo aquela parte cromada, né, acaba descolorindo, ele acaba ficando meio amarelo, assim, e perde um pouco a qualidade estética do metal, né? Como é que são os processos de qualidade da Tigre? Talvez ali o que faz a gente ser diferente aí dos concorrentes no mercado referente ao nosso cromado, tendo em vista hoje que 100% do nosso portfólio é cromado, né? A gente ainda não tem nenhum produto em cores,
tá? O que faz o nosso cromado ser diferente é o tipo de cromado que a gente utiliza. Tá? É o tratamento. Hoje a Tigre Metais ela utiliza a galvanoplastia, que é um processo de conformação para fazer o cromado de todos os nossos produtos. Ah, Wagner, mas o concorrente A, o concorrente B também usa a galvanoplastia. Sim, mas o que consiste a nossa diferença é que a galvanoplastia você pode utilizar até 23 banhos, tá, nesse processo. E a Tigre Metais, ela utiliza os 23 processos. Só entrando um pouquinho rapidinho, pessoal, não vou tomar muito tempo não. Do processo 1 ao processo 21, a gente só faz o tratamento da nossa liga que a gente quer cromar, tá? Esse processo, pessoal, é somente tratamento com banhos químicos, tá? O que eu ganho com isso, Wagner? Eu consigo tonalizar, modificar a minha superfície, limpar toda a minha superfície. Para quê? No 22º banho, eu dou um banho de níquel, no meu 23º banho, eu dou um banho de cromo e eu consigo ter um cromo de excelência, um cromo mais brilhoso. Por que isso, pessoal? No processo de galvanoplastia, eu posso utilizar 7 banhos, 14 banhos, tá? 21 banhos. O que eu ganho utilizando os 23 banhos? Porque se eu não tratar a minha superfície que eu vou cromar, eu não vou ter uma aderência satisfatória do meu cromado. Então, o que acontece com esse meu cromo lá no futuro? O meu cromo ele vai soltar com facilidade. Por quê? Eu não fiz um tratamento, eu quis economizar no meu processo, tá? Utilizando lá 7 banhos, e aí no 8º dando um banho de zinco, e depois dando um banho de cromo, e tendo a minha peça cromada. Mas eu não vou ter uma qualidade. Então a Tigre Metais, ela preza muito por isso. Então é por isso que a gente tem o quê, pessoal? Um produto com uma qualidade ímpar, né? Com uma durabilidade muito grande, e não é à toa que só quem tem uma confiança do que está fazendo, porque hoje vocês só vão encontrar 2 marcas no mercado que dá uma garantia, uma delas é a Tigre Metais, que tem a garantia para sempre. A gente tem uma outra aí que é a concorrente, tá? Por quê? Confia no que faz. Então, por isso que os nossos produtos cromados têm uma durabilidade, têm uma resistência em relação aos nossos concorrentes aí pelo tratamento do nosso cromado. Ah, muito bom. E é legal você falar isso porque realmente, às vezes, na estética, né, quando a gente vê o produto no mostruário, na embalagem, eles se parecem muito semelhantes, mas isso é uma coisa que durante o uso, né, durante a durabilidade do produto vai fazer muita diferença, né? Vai, exatamente isso. Então, assim, é a utilização, é o processo que é utilizado. Legal. Bom, então tá bom, gente. Primeiramente, então, queria agradecer a Tigre Metais pela parceria e depois também agradecer muito você, Wagner, Magno, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo conhecimento compartilhado aqui também. Muito obrigado aí pelas informações. Acho que a gente conseguiu, né, mergulhar um pouco sobre todos esses metais, entender um pouco sobre todos esses produtos e a importância que eles têm, né, e o cuidado que a gente precisa ter na hora de especificar eles também. Então, muito obrigado pela participação aí. É isso, eu que agradeço, foi muito bom aí poder participar e nos convide mais vezes. Isso aí, pessoal, também muito obrigado aí pelo convite aí, tá? Precisando, e convidem mais vezes aí pra gente falar sobre produtos da Tigre Metais. Maravilha, combinado. Então, pessoal, quem quiser também conhecer mais, é só entrar nos canais de comunicação aí da Tigre, né? Tanto no site, no Instagram, YouTube, tem bastante material e bastante conteúdo para vocês irem atrás. Então é isso, gente. Encerramos esse episódio técnico aí da Tigre Metais sobre torneiras, chuveiros e acessórios. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Alegria das crianças no dia de Natal. Esse barulho é o vizinho fazendo obra, então calma aí. Putz. Não, deixa eu ir para um outro cômodo aqui, calma aí. Mas estão colocando parte hidráulica também lá? Pra chegar. Se vocês pudessem, também agradeceria, que agora tem que ir para a rua. Tem que resolver problema aí. Tem que resolver pequeno.